Bom dia a todos e todas. Hoje é um enorme prazer que a Defensoria recebe aqui a Fernanda da Escócia, uma pesquisadora, professora que pesquisa na Fundação Getúlio Vargas, que tem um importante trabalho, já desde quando era jornalista, nessa questão das pessoas com dificuldade de acesso à documentação, um tema que é muito caro à Defensoria, pessoas que acabam sendo invisibilizadas, e essa pesquisa da Fernanda deu origem a esse livro aqui, que aqui não dá para ver direito por causa do filtro, que se chama Invisíveis, uma etnografia sobre brasileiros sem documentos. O Will mostrou aí que tá sem o filtro. Então, aqui, o livro ele traz uma etnografia, né, sobre a história de alguns brasileiros sem documentos, fazendo uma abordagem a partir de um ônibus que ficava lá no Rio de Janeiro, que é a terra da nossa palestrante, e a partir daí traçando algumas histórias e verificando a realidade desses brasileiros que não têm acesso à documentação. Como a gente estava comentando, existem aqui parcelas de vulnerabilidades que vão se somando e criando uma vulnerabilidade mais específica, né? Uma população que entende que nunca existiu. Aqui eu faço referência a uma parte da obra da professora, em que ela traz alguns relatos das pessoas sem documentos, como elas se veem perante a sociedade. Então, o Carlos, de 22 anos, ele fala assim: a pessoa, quando não se registra, fica como um ninguém, a pessoa não existe. A Fátima, de 57 anos, fala: eu me sinto como um nada, a gente não existe. Maria da Conceição: eu me sinto um cachorro, sou uma pessoa que não existe. Então, esses relatos muito fortes demonstram o quanto a ausência de uma documentação pode impactar não só na vida financeira, a vida profissional, mas na própria construção de uma identidade dessas pessoas que vivem, então, totalmente à margem da sociedade. Então, são pessoas que, por exemplo, com 57 anos, nunca tiveram documentação, então nunca existiram perante o Estado. Muitas vezes elas procuram, então, essa documentação para alguns benefícios, outras vezes uma questão de saúde. No livro a gente retrata uma pessoa, a professora retrata uma pessoa que tinha um câncer e não conseguiu fazer a cirurgia no tempo correto porque não tinha documentação. Um câncer super agressivo e que acabou impedindo ela de conseguir esse tratamento. Além disso, a própria questão da dignidade da pessoa, né? A gente sabe que o direito à documentação deve ser considerado um direito constitucional, o direito à própria identidade, como eu falei antes, e o direito à história, né? Conhecer a sua história e se inserir dentro dessa sociedade. Daí a professora trata aqui no livro sobre essas dificuldades que a gente vê no dia a dia, a síndrome do balcão, acho que ela vai falar, que eu acho que é uma questão muito importante, né? A gente chega num lugar, diz que é no outro, e a gente tem que sempre fazer essa crítica dentro da defensoria para a gente não virar também uma corrente aí dessa síndrome do balcão, não passando de uma defensoria para outra, de um núcleo para o outro, a gente tem que dar a resposta correta e adequada. Também passar a batata quente, eu acho que é uma expressão que a gente deve também evitar dentro da defensoria. Não passar, cuidar para essas demandas de documentação, a gente ir com bastante eficiência e eficácia, sob risco de adiar direitos, né, que também é uma expressão que o livro retrata. Alguns detalhes que com certeza a professora vai falar, mas eu acho muito importante, que no livro ela fala que na ausência de documentos a punição chega antes do direito, e que é algo bem corriqueiro, né? As pessoas às vezes cometem algum delito e são encarceradas somente com as impressões digitais, e aquele Estado que apreende não é o Estado que oferece a oportunidade dela retirar a documentação, o que demonstra aí uma contradição, e que o Estado realmente tem mais interesse em vigiar e punir do que efetivamente de garantir direitos, né?
acho que, não sei se a professora conhece a situação da multa penal, que é uma discussão recente, que é bem interessante, demonstra isso, né? Porque a pessoa presa normalmente é condenada a uma multa penal, e tem essa discussão se a pena se extingue com o cumprimento da pena corporal ou se depende do pagamento da multa penal. E os tribunais, principalmente a partir do julgamento dos casos do mensalão, esses casos mais de grande destaque, né, acabaram por firmar um entendimento que exige o pagamento da multa para alguns direitos, né? Então, documentação eleitoral exige o pagamento da multa. E muitas pessoas vêm procurar a defensoria para pedir o título eleitoral e a gente não consegue sem o pagamento da multa, o que também acaba por obstaculizar a reinserção do preso na sociedade, né? Outro ponto muito interessante, que eu acho que deve ser melhor estudado, mais trabalhado, é o recorte de gênero e de raça que tem nessa questão da documentação. Muito interessante um trecho do livro que fala que mulher não teria necessidade de registro, né? Uma fala de um dos pais que não registrou a filha, e outra fala que a mãe não registrou uma das filhas porque ela era mais pretinha. Então, tem esse recorte de gênero e de raça. E, por fim, só fazendo essa introdução, como a defensoria tem que fazer essa atuação perante os cartórios, né, fazer essa busca de uma eficiência maior, lidar com a burocracia estatal, na visão, no estudo mais, até na defensoria a gente tem um núcleo que estuda a burocracia estatal, né, um grupo de estudos, e a gente tem que lidar com essa burocracia e buscar a maior eficiência dentro dessa morosidade que a gente vive. E eu vi no livro aqui que a juíza fala que às vezes demora 10 anos, né? A juíza Esther, que foi uma das pessoas, e aqui um relato no livro fala que a pessoa passou na audiência lá em São João do Meriti e teve que ir em diversos cartórios pedindo o carimbo para mostrar que ele nunca tinha sido registrado. Isso é uma realidade que eu mesmo já vi em um processo aqui de Osasco, que o processo tinha 10 anos também, tinha 300, 400 páginas, e o juiz estava exigindo certidão de tudo que é cartório, e a pessoa tinha um nome muito comum, que demorou mais ainda o processo. Então, há uma falta de sensibilidade do judiciário e do Ministério Público nessas questões. E a gente tem que lutar contra isso. Por fim, eu achei muito interessante na página 93 do livro, fala sobre o acolhimento, né? Como a gente tem que, na defensoria, trabalhar com esse acolhimento. E o quão bom é quando a pessoa fala, é aqui sim, é com a gente. É uma frase acolhedora e que demonstra esse papel, né? Que a professora vai falar mais à frente, mas que o ônibus tinha esse papel acolhedor, né? E eu acho que a defensoria tem que ter esse papel sem cair num discurso de bondade, né? Que também o livro retrata, porque não é uma bondade, não é uma pessoa, um defensor bom ou um servidor bom. É alguém fazendo o seu trabalho e garantindo um direito a uma pessoa, né? Tem que ser uma questão institucional e não uma questão pessoal. Então, eu achei muito, muito interessante e convidei a professora Fernanda para falar aqui sobre o livro, e depois a gente tem aí pessoal da rede de São Paulo, eu sei que tem gente de Osasco também. Vocês, por favor, podem ir falando no chat, se tiverem dúvidas. A intenção é mesmo dialogar e buscar juntos aí algumas conclusões aí que a gente possa melhorar o nosso trabalho. Então, eu agradeço muitíssimo a professora Fernanda, aqui só fazendo uma breve leitura do currículo. Ela é jornalista, professora universitária e pesquisadora. Ela já trabalhou na Folha de São Paulo, no Globo, foi ombudsman da agência Lupa e hoje ela é editora da revista Piauí. Então, por favor, Fernanda, a gente agradece muitíssimo a sua participação aqui e está com a palavra. Obrigado. Só o microfone. Pronto, agora sim. Bom dia de novo, então, muito obrigada pelo convite, agradeço muito aqui ao Núcleo de Defesa de Direitos Humanos da Defensoria Pública de São Paulo, ao defensor Pedro Paik, que entrou
em contato. E realmente é um prazer muito grande falar para a Defensoria, porque acho que eu tenho falado com a Defensoria há muito tempo, assim, desde a minha vida de repórter, né? Eu cheguei a esse assunto como repórter, depois como professora e, obviamente, como pesquisadora desse tema. O papel da Defensoria Pública aqui no Estado do Rio tem sido eles têm sido muito atuantes aí nesse tema, e acompanho a Defensoria também como mãe, porque eu tenho uma filha que é estagiária na Defensoria Pública aqui do Rio. Então, assim, eu me sinto, acho que vai ser uma conversa. Então, eu vou passar os slides de algum modo, mas, assim, fiquem à vontade para qualquer pergunta que vocês tiverem, enfim, acho que pode ser uma conversa. Essa pesquisa, ela foi realizada, como o Pedro rapidamente falou, para minha tese de doutorado na Fundação Getúlio Vargas, no CPDOC. Eu comecei isso em 2016, e aí eu acompanhei, né, na pesquisa, durante 2 anos, o atendimento desse ônibus, que é ligado ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e ao CEPEC, que é um serviço de promoção à erradicação do subregistro, que é também ligado ao tribunal. E esse ônibus ele é parte de um grande projeto de justiça itinerante, que envia ônibus para vários lugares para facilitar o acesso da população aos serviços judiciários. Este ônibus, em particular, ele não é itinerante. Ele não percorre a cidade. Ele fica toda sexta-feira, ele atende, continua atendendo, inclusive, no centro do Rio de Janeiro, aqui na Praça 11, pertinho do Sambódromo, onde tem desfile das escolas de samba. Então, toda sexta-feira o ônibus está lá. Eu conheci esse trabalho do ônibus em 2014, como repórter, estava no Globo e fiz uma matéria com eles. E quando cheguei ao doutorado, senão eu vou retomar esse tema. A primeira matéria que eu fiz sobre isso foi em 2003. Então, eu sou muito persistente aí com esse assunto da falta de documentação. Era País forma gerações de sem documentos, saiu na Folha ainda, 1º de janeiro de 2003. E naquela época, a matéria mostrou que eu encontrei famílias, né, em que havia a avó, a mãe e o filhinho sem documentos, e um número que existia, que era 20% de subregistro. O que é o subregistro? São as crianças que não são registradas no mesmo ano ou no primeiro trimestre do ano seguinte. Era o dado que se tinha, referente sempre à questão da infância. Não havia um dado exato sobre a população brasileira total sem documentos, sobre adultos sem documentos, né? E aí comecei a acompanhar esse tema, e no doutorado, então, fiz a pesquisa especificamente sobre o ônibus. E aí eu vou compartilhar agora, sim, aqui um pouquinho, vamos lá, treinei aqui antes, vamos ver se vai dar certo aqui. Pronto, esse é o ônibus, o meu ônibus, eu me sinto um pouco assim, à vontade para chamá-lo assim. E é assim, é um ônibus, as pessoas colocam as cadeirinhas e as pessoas vão chegando. Acho que isso é importante assim, para a visualização. É uma coisa simples, mas ao mesmo tempo muitas pessoas me disseram, eu me sinto tão bem entrar no ônibus. O ônibus é uma coisa do meu cotidiano. Para mim é muito melhor entrar no ônibus do que no Palácio da Justiça. Então o ônibus tinha a ver com esse sentimento das pessoas de se sentirem à vontade, né? Eu fiz como metodologia uma observação participante, uma etnografia, então eu fiquei lá acompanhando o trabalho. Ficava lá, pegava uma cadeira, ficava olhando, anotando, observando, conversava muito com as pessoas. Obviamente que a equipe de técnicos do ônibus, de juízes, defensores, promotores, sabia que eu estava fazendo aquela pesquisa e aceitou, considerou que era interessante que alguém contasse o trabalho dele. Meu Deus do céu! Oi? E me ajudou muito e passou muitas informações sobre esse trabalho rotineiro. E eu procurei nesse trabalho valorizar as experiências e as vivências das pessoas sem documentos, as histórias de vida daquelas pessoas e também os relatos das pessoas que trabalham e continuam trabalhando no ônibus, né? Escolhi algumas histórias, dentre muitas, que me pareciam que ajudavam a contar, digamos assim, essa questão da falta de documentação no Brasil. E aí o meu
realizei a pesquisa de campo, fiquei lá no ônibus de setembro de 2016 a dezembro de 2017, continuei indo em 2018 e mantive as conversas ainda em 2019 e a tese foi defendida em abril de 2019. E acompanhei também as audiências no Tribunal de Justiça e o trabalho no CEPEC, né, no centro, no tribunal, onde tem mais papéis, mais pessoas trabalhando todos os dias. O ônibus é só às sextas-feiras. E aí, acho que é importante, esse é um conceito que dialoga diretamente aí com o trabalho de vocês. Lidei muito com essa ideia de margens do Estado, né? Essas duas autoras, Vina Das e Débora Polo, falam desse conceito de margens do Estado. O que são essas margens do Estado? Não são um lugar geográfico, são mais do que isso, um lugar simbólico, um lugar de sentido, onde direitos são muito mais facilmente violados. São pessoas que não têm acesso pleno ao Estado, não têm acesso pleno aos direitos garantidos pelo Estado. Então, é um lugar onde violações são muito mais frequentes, violações de direitos, e onde esses habitantes muitas vezes são ilegíveis pelo Estado. Por outro lado, e acho importante nesse trabalho que vocês fazem com a população de rua, é importante dizer, essas margens não são inertes. Não é que não acontece nada lá e que a pessoa não vive. Não, não é isso. As pessoas têm as suas vidas e elas vão vivendo, resolvendo, achando soluções cotidianas. Elas precisam, né, comer, se deslocar. Então, nesse lugar das margens, há estratégias de negociação. E justamente essas estratégias fazem com que essas pessoas vão resolvendo os seus problemas sem documento, mesmo sem ter os documentos, elas vão conseguindo negociar. Às vezes sim, às vezes não. Tá? Então, acho importante esse conceito de margens. Dando um panorama rápido também da questão do subregistro no Brasil, ele é regido pela lei, estou falando aqui, vocês já sabem isso de trás para frente, Lei 6.015, desde 1997, a primeira via do registro de nascimento é gratuita, a primeira via, e aí vale lembrar que o nosso sistema de documentação ele é totalmente encadeado. Sempre para você obter um documento, lhe é pedido um documento anterior, né? Então, o primeiro documento, digamos assim, o primeiro papel é a DNV, Declaração de Nascido Vivo, para quem nasce em maternidade. Aí pedem a DNV, você precisa da DNV para ter a certidão de nascimento. E daí, esse documento zero, digamos assim, como diz o Roberto da Mata, é a certidão de nascimento. A partir daqui, você vai tirando a identidade, o CPF, certificado de reservista, sempre esqueço desse, título de eleitor, carteira de trabalho, passaporte, e aí está ali o atestado de óbito, certidão de óbito. Quem não tem a certidão de nascimento, não pode ter nenhum desses seguintes. E não tem nenhum dos direitos que estão atrelados a esses documentos. O direito ao voto, por exemplo, ou o direito ao emprego formal, né, da carteira de trabalho. Então, quem não tem documentos não pode ter nenhum desses, e quando morre, é enterrado num lugar sem identificação, enterrado como indigente. Isso, então, nos permite falar do documento. Fernando. Oi, pois não. Que trancou aqui na página do ônibus, eu não sei se tu já passou. Eu estou passando, sim, estou passando. Nossa, eu já estou aqui, só um minutinho. Eu vou... Como é que eu faço, então? Peraí, deixa eu interromper. Isso. Eu vou interromper, vou voltar aqui com a câmera. Eu posso seguir sem os slides, se... Não, pode... tenta Vou de tentar novo. novamente. Deixa eu tentar novamente. Daniel, eu acho que... vamos lá. Eu troquei aqui. Voltei para o sistema de documentação encadeado. E aqui, passei aqui para o controle. Certinho. Bom, então vamos lá. A gente falou aqui do sistema de documentação, e aí, de que serve o documento, né? Tem a professora Marisa Peirano, que é uma antropóloga brasileira, ela tem esse texto importante. Vários autores estudam essa questão da documentação, né? Desde Foucault, que fala que o documento é associado ao controle, à vigilância, à punição, né? Mas também muitos autores lembram que o documento é associado aos direitos, né? O Vanderlei Guilherme dos Santos fala da carteira de trabalho, Marisa Peirano, Roberto da Mata, e a gente aí o dia a dia de vocês, a ausência da documentação como um elemento suspeito. Então, se você não tem documento, alguém imediatamente pensa, bom, você fez alguma coisa de errado. Por que você não tem documento?
Então, do mesmo modo que, como o documento ele é controle, a ausência dele ela é imediatamente associada a algo suspeito. Isso é o que os autores mostram a partir das análises etnográficas e foi também o que eu vi na rua. Tá? Mais do que isso, aí acho que agora a gente vale falar um pouquinho, o subregistro é também um problema social. Né? Falei rapidamente dessa estatística, quando eu fiz essa primeira matéria, era 20% de subregistro de crianças, e da falta de dados exatos sobre os adultos sem documentos. O subregistro de crianças caiu muito no Brasil. A partir de 2003, quando começou um programa para melhorar o acesso, principalmente de 2007, quando foi criado esse Plano Nacional de Erradicação do Subregistro e melhora do acesso à documentação, ele foi caindo, e ele quase zerou em 2017, 2018, ele estava bem baixo, já cerca de 3%, a metodologia se modificou, enfim. Mas nunca houve um tamanho exato, uma medida exata da falta de documentação de adultos. A PNAD, de 2015, pegou 3 milhões de pessoas sem documentos, mas também um dado que já não é atualizado há algum tempo, a metodologia mudou, então também temos essa dificuldade de não saber exatamente o tamanho desse problema. E aí sim, agora, voltando aqui, esse era o quadro que eu tinha, né, no início da pesquisa, e aí eu fiz essa pergunta às pessoas que eu encontrei lá no ônibus. Toda sexta-feira eu ia lá, ficava naquela filinha ali das cadeiras e começava a conversar com as pessoas. Quem eu sou quando eu não tenho documentos? Como é que a senhora se sente? Quem é a senhora quando a senhora não tem documentos? Como é que a senhora se vê sem documentos? E aí, os depoimentos das pessoas foram muito impactantes para mim, porque era exatamente como se elas tivessem lido todos esses autores aqui e dissessem: o documento, para mim, ele tem a ver com direitos. Então, como é que ela se vê sem documentos? A pessoa, quando não se registra, fica como um ninguém. A pessoa não existe. Carlos, de 22 anos. Eu me sinto como um nada. A gente não existe. Fátima, de 57 anos. Eu me sinto um cachorro. Sou uma pessoa que não existe. A Dona Maria, de 52 anos. Sou um zero à esquerda. Reginaldo, de 63 anos. A pessoa sem documento não é nada na vida. É um palito de fósforo que você amassa e joga fora. Um papel em branco. Sem documento, a gente não é nada. Essa é a Rita. Então, eu comecei a perceber claramente nos relatos dessas pessoas que ao não ter documentos, elas se viam como não pessoas. E diziam que eram vistas assim também como não pessoas, né? Então, para elas, o documento era uma coisa que elas associavam a falta dele a uma parte da identidade delas que era tirada, roubada, na verdade, né? Então, não era uma ausência desse se sentir pessoa, de se sentir cidadão. Na verdade, elas não se apresentavam como sujeito de direitos, digamos assim, elas não se entendiam como sujeito de direitos, nem mesmo como sujeitos. Elas diziam: a gente não existe, né? Eu sou uma pessoa que não existe. Então, esse sentimento de não existir, de ser invisível, muitos falavam: eu sou uma pessoa invisível, o Estado não me vê, eu quero ir no posto de saúde, ser atendida, fazer uma cirurgia, eu não posso matricular meu filho numa escola. Por que é isso? Quem não tem documentos não tem acesso a vários desses direitos. Quem não tem documento não vota, não tem emprego formal, não tem acesso pleno ao sistema de saúde, né? Encontrei a Dona Maria da Conceição, era essa senhora que tinha um câncer, ela descobriu, tinha um tumor muito grande na mama, e o hospital disse que não podia operá-la porque ela não tinha documentos. Pessoas que queriam matricular o filho na escola, e a criança não tinha documentos, por um motivo ou por outro, a gente já chega nos motivos, mas não podiam. Então, essa negação contínua de direitos, a partir da ausência da documentação, que já foi um direito negado. Então, você já perdeu um direito por não ter documentos, e aí você vai perdendo outros ao longo da vida, né? Então, isso foi uma coisa muito frequente nos relatos dessas pessoas. Outro ponto, e esse eu achei também muito curioso, como a ausência do documento, para elas, era muito associada a esse sentimento de vergonha, de se sentir culpado por não ter documentos, né? Eles falavam do documento, né, associavam a dignidade, mas ao não terem documentos, se sentiam culpados por não terem documentos. Não faziam de imediato essa associação
desse direito negado que a gente está fazendo aqui, sentiam primeiro muita vergonha. Eu tenho muita vergonha de não ter documentos, me dizia a Rita. É muito ruim não ter nada. Já fui para a delegacia porque não tenho documento. Dá vergonha. Quando a gente chega no posto de saúde, tem de mentir que esqueceu os documentos. Acham logo que a gente fez alguma coisa ruim. É uma vergonha, né? Marta, de 17 anos. É horrível. Você quer ir para um lugar e não pode. Tenho vergonha. Às vezes me perguntam por que eu não fiz o serviço militar, como se fosse culpa minha. Dani, 25 anos. Dani é uma mulher trans. É uma história muito interessante. A gente pode falar depois. Então, essas pessoas me contavam que se sentiam envergonhadas e que, ao longo da vida, foram muito cobradas por não terem documentos, né? Mas a senhora nunca registrou esse menino? Mas você não... Aqui o caso da Dani. Por que você não fez o serviço militar até hoje? Como é que ela vai fazer o certificado? Como é que ela vai fazer se ainda com, né, o nome, identidade de gênero masculina? Como é que ela vai fazer se ela não tinha documento? Né? Então, elas eram cobradas e passavam por esse julgamento moral o tempo todo, por não terem documentos. Acho que vocês devem lidar um pouco com isso aí no dia a dia do trabalho de vocês, essa culpabilização das pessoas que não têm documentos, tá? E aí, sim, os motivos. Para que aquelas pessoas queriam um documento? Né? Eu estava aqui na minha pesquisa, eu fui mapeando esses motivos e aí eu consegui chegar a alguns. Para que ela quer o documento? Olha, quero um documento para ter acesso a políticas públicas. Eu quero ter acesso ao Bolsa Família, era uma coisa muito pedida, muito, né? Essa dimensão um pouco imediata e utilitária do documento, que, sim, é verdade, dá acesso a outras políticas, então eles queriam acesso à saúde, à vaga da escola, um acesso melhor à educação, Bolsa Família, o benefício de prestação continuada, né? Então, queria finalmente poder se aposentar. Então, essa questão do acesso a políticas públicas é muito forte.